A paz do Senhor Jesus a todos. Que bênção estarmos juntos no nosso programa Leitura da Bíblia. Diariamente, o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estarmos juntos para lermos a sua palavra. Estamos progredindo dia após dia na leitura da Bíblia. Estamos no livro de Isaías, no Antigo Testamento, livro de Isaías. E nós vamos iniciar a nossa leitura hoje no capítulo 18, Isaías, capítulo 18. Vamos ler todos juntos. Quem puder estar com a Bíblia aberta para acompanhar, quem não puder vai ouvir, e nós vamos receber uma bênção da parte do Senhor na leitura da sua palavra. Ai da terra que ensombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitadores do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis, porque assim me disse o Senhor. Estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da sega. Porque antes da sega, quando já o renovo está perfeito e as uvas verdes amadurecem, então podará os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo, trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alto e polido, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. Amém? Fizemos então a leitura do capítulo 18 do livro de Isaías, e já vamos prosseguir na nossa leitura no capítulo 19, Isaías, capítulo 19. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão seus ídolos e encantadores e adivinhos e mágicos. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. E faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão e se esgotarão, e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao rio
junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio se secará, será arrancado e não subsistirá. E os pescadores gemerão e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoã. O conselho dos sábios, conselheiros de Faraó, se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora, ou informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoã. Enganados estão os príncipes de Nofe. Eles farão errar o Egito. Eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como bêbado quando se revolve no seu vômito. E não aproveitará o Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo, haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade de Destruição. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e Ele lhes enviará um Redentor, um protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á às suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos,
e Israel, minha herança. Amém? Encerramos então a nossa leitura por hoje, a leitura da Palavra de Deus, e vamos orar ao Senhor, ao longo desse dia, e vamos pedir ao Senhor que a sua palavra esteja no nosso coração, assim como essa profecia aqui de um povo do qual o Senhor teria misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de nós também. Amém? Desejamos a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.